E aí galera, ótimo dia, noite, tarde, enfim, não sei que horário você vai estar assistindo esse Top Luxo Cash, mas é o seguinte, hoje eu digo pra você que imagina só, imagina comigo, se você conseguisse ter estrutura de saber exatamente como o que fazer para conseguir alavancar os seus resultados. Imagina comigo se você conseguisse sair de R$ 1.000, de R$ 1.000 de vendas. Hoje nós vamos estar totalmente dentro da venda mesmo. Hoje vai ser incrível mesmo. O negócio vai ser aqui venda direta. Hoje é vendas e botar para quebrar mesmo. E aí sim, imagina você pegar a técnica e em menos de um ano você conseguir faturar quase R$ 200.000. Então, é o seguinte, entrou agora, fica até o final, porque esse Top de Luxo Cash tá recheado. Eu tô aqui com o Elmer, o cara que entrou na minha mentoria o ano passado, em agosto de um ano passado, vai fazer um ano ainda. Então, dentro de um ano, foi quase R$ 200.000 de faturamento. E o Elmer, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aí atendido a minha solicitação. Que bom. Você não é da cidade. Fala aí de onde tu mora. Enfim, quantos mil habitantes é a tua cidade, para as pessoas aí entender exatamente como é que é o teu processo. Quem é o Elmer? Fala aí, por favor. Muito bem, muito bom dia, Wellington. Fala mais perto. Mais perto. Prazer, né, estar falando aqui contigo. Primeiro podcast que eu participo assim, tão profissional. Quando a gente se permite coisas grandiosas que a gente nem imagina vão acontecendo, né? Meu nome é o Elmer Bituraldo, eu moro em Belo Jardim. Tenho essa satisfação de morar perto do meu mentor, né? Acho que sou um dos poucos. Você tem pessoas, tem mentorados em todo o país hoje, né? E a gente mora perto aqui na cidade de Belo Jardim, é uma cidade média, né, de média para pequena, tem 80 mil habitantes, cidade muito industrial. Além das vendas diretas, eu também trabalho no meu trabalho tradicional. Eu sou servidor público federal. E é um prazer, vai ser muito bom a gente falar um pouco do que foi esse caminho até agora. Em menos de um ano, coisas que eu não imaginava acontecerem tão rápido, né, já estão acontecendo e vai ser um prazer, uma satisfação enorme. Massa demais. O Elmer, é o seguinte, vê só, me fala uma coisa. Por que você entrou no grupo Rinode? Qual foi a sua intenção? Faz quantos anos que você faz parte do grupo Rinode? 3 anos. 3 anos. E qual foi o seu objetivo? Entendendo que muitas pessoas elas têm essa questão de não, eu vou fazer um concurso público e, detalhe, concurso público federal, então já é um patamar mais elevado, onde a remuneração é bem melhor. Sendo que, e qual foi o objetivo de você ter entrado no grupo Rinode? Entendendo que muitas pessoas por aí já, tô no topo, porque eu já estou num concurso federal e tal, e estou ganhando bem, enfim. Numa cidade pequena, de 80 mil habitantes, então não se gasta tanto, porque também não tem para o que fazer, entre aspas, na cidade. Fala aí, por favor. Quando eu conheci a oportunidade do jeito certo, né, que é proporcionada pelo Grupo Rinode, eu já tinha aproximadamente aí 6 a 7 anos no serviço público. Então, por que eu fiz concurso, né, para o serviço público? Eu fiz concurso público numa época em que pouca gente acreditava que era possível, que sempre tinha aquele pensamento de que era jogo de cartas marcadas, só passava quem era escolhido. E aí, nessa época, onde quase ninguém acreditava, a gente resolveu fazer. Mas quando eu conheci a oportunidade, né, do Grupo Rinode do jeito certo, eu já tinha mais ou menos uns 6 anos de serviço público. No começo a gente tem muita aquela esperança de que depois que a gente passar, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Como você falou aí, morando numa cidade de interior, um custo de vida relativamente baixo, um salário não tão grande, mas também é um pouco acima da média do que normalmente os trabalhadores têm, e a questão da estabilidade, né? Que hoje a gente acaba descobrindo que estabilidade de verdade não existe. Mas assim, depois de 6 anos, né, depois daquele sentimento de esperança de que está tudo resolvido, após 6 anos, 6, 7 anos, eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha idealizado para talvez 5 anos à frente, 10 anos à frente, não iria acontecer.
não iria rolar. Simplesmente porque eu estava do lado tradicional do quadrante da riqueza. O lado diferente, o lado de quem anda a segunda milha, é o lado do empreendedorismo. Não tem para onde fugir. Se você quiser ter tranquilidade e quiser ter estabilidade, você pode ficar no lado aqui tradicional. Mas você vai ter que se conformar com algumas coisas. Se você não se conforma, então você precisa mudar a sua forma de pensar e achar um jeito de partir para o lado do empreendedorismo. Foi aí que eu conheci e me apresentaram da forma correta o marketing de relacionamento, principalmente através da maior empresa, a mais sólida e estruturada que nós temos hoje no Brasil, que nos proporciona fazer essa transição, esse caminho, sem deixar o tradicional, né? Ao mesmo tempo que eu estou no tradicional, eu consegui trilhar um caminho rumo ao empreendedorismo e futuramente, no prazo de 5 anos, 10 anos, quem sabe, que eu considero ser um tempo muito curto, você adquirir a sua liberdade. Então eu enxerguei que era possível, né, conseguir atingir a liberdade aí. Eu passei 6, 7 anos estudando para concurso. Por que eu não poderia, né, para ter um salário, por que eu não poderia passar mais 6, 7 anos me dedicando no empreendedorismo para obter de vez a minha liberdade? Então para mim fez muito sentido. Perfeito, perfeito. Essa tua fala, isso se encaixa muito bem com a... tem um vídeo, né, tem um livro e um vídeo também, que de John Maxwell. Ele fala, tem aí no YouTube, se você quiser também procurar, iniciando do marketing de rede. Iniciando do marketing de rede. Esse vídeo... John Maxwell? John Maxwell, não. John Maxwell. Certo. Isso mesmo. É John Maxwell. John Maxwell. Aquele que você... Peraí. Deixa eu vou confirmar aqui, porque é importante a informação. Eu pergunto porque eu não vi ainda e depois eu quero dar uma olhada. Iniciando marketing de rede, peraí. Pronto, cadê? Iniciando. Jim Rohn. Jim Rohn, não é John Maxwell, não, porque eu estava lendo o livro de John Maxwell na minha cabeça, é Jim Rohn. Então, assim, de Jim Rohn é o seguinte: esse vídeo ele mostra exatamente sobre esse ponto de você que tem o seu tradicional, você que tem o dinheiro e você entender sobre a façanha de ganhar uma renda extra através do marketing multinível. Entendeu? Marketing de rede. Então, assim, toda essa oportunidade que o marketing de rede ele proporciona, de verdade, de você ter o seu salário X no tradicional e você vir fazer isso como uma renda extra e de repente, depois de um certo tempo, você virar o jogo de faturar bem mais dinheiro no negócio de marketing de rede, que de vendas diretas com marketing de rede, e também você ter lá o teu salário através do teu emprego no tradicional. Perfeito. Que eu acredito que hoje é provavelmente o que aconteceu com você. Depois de quanto tempo que isso aconteceu com você dentro nesse conceito? Um processo de 3 anos, né? Até processo agora. de 3 anos. Até agora. Então, você tira X por mês lá no teu trabalho do tradicional e hoje você está conseguindo, hoje tá tirando quanto a mais? Eu acho que 1,5 vezes a mais do que eu tenho de renda no meu trabalho tradicional. Quase 2 vezes. E isso ajudou? Nossa. Foi bom? Nossa, é surpreendente, né? Surpreendente. E abre, assim, as esperanças e as perspectivas para o que vai acontecer lá na frente. Porque demais. É o seguinte, eu aprendi uma coisa, que 1 mais 1 é igual a 2. Ou 1 mais 1 é igual a 11. Entendeu? Depende muito de como é a tua visão. Verdade. E muitas pessoas têm essa trava de não, eu tô lascado, não tenho aqui, só fazendo isso aqui, eu não vou ter o resultado que eu tanto procuro, que eu tanto almejo para a minha vida. E aí você conseguir identificar e entender que se tu faz um tempo extra aquela atividade, tu depois daqui a algum tempo tu vai conseguir ter uma renda extraordinária. Isso é muito importante, isso é muito bom. Me diga uma coisa, o que mudou na tua vida depois desse processo? E claro, depois de quantos anos dentro do marketing multinível você realmente veio conseguir ganhar dinheiro?
A partir de quando eu decidi encarar o braço das vendas de forma mais séria, de forma mais forte. Nós passamos aí, acho que 2 anos, trabalhando apenas a construção. Minha intenção inicial com as vendas era deixar a cargo da minha esposa, porque eu não tinha intenção das vendas, eu queria trabalhar somente o lado da construção. Né? Só que minha esposa tinha mês que estava muito sobrecarregada com as suas atividades e também não conseguia também focar tanto nas vendas. E aí não girava o produto nem do lado dela e nem do meu lado. E eu trabalhando na construção. Então, na construção, como a gente sabe que é um processo, não tem nada de errado, né? A gente sabe que leva realmente tempo no marketing de relacionamento, você não precisa se desesperar por conta disso, é 2 a 5 anos para você se modificar como pessoa e assim a gente sendo amadurecido, a gente conseguir transbordar isso no mundo exterior. Então realmente nos 2 primeiros anos eu nunca tinha feito marketing de relacionamento, tem isso também, né? Eu não cheguei tão pronto assim, né? Embora a gente chega com toda a motivação achando que está pronto, né? Mas na verdade quando você está dentro é que você descobre que tem muitas outras habilidades que você ainda precisa desenvolver. Então somente realmente a partir do 3º ano, né, quando eu comecei a mentoria com o método Top Vendas, é que realmente eu comecei a perceber um pouco mais de perspectiva com o dinheiro, né, vindo um pouco mais para a mão. E isso é muito importante porque assim, tem muitas pessoas que eu vejo que a nível Brasil, o marketing de rede, o tradicional, todo aquele marketing que vem dos Estados Unidos, ele é numa perspectiva a nível Brasil, que hoje no Brasil essa questão de vendas diretas é muito forte, que é bem totalmente diferente de lá dos Estados Unidos. Então as pessoas, quem não faz todo o trabalho de vender para recrutar de verdade, acaba se essa pessoa ela não tem todas as habilidades de cadastrar, de recrutar, de liderança, tudo isso, que isso exige tempo, ela vai durar um pouco mais de tempo para conseguir ganhar dinheiro. Sim. São poucos que conseguem de verdade. E nem todos suportam esse processo. Isso. Né? Porque entendeu? é desafiante. Isso. Porque o que acontece? Nós entramos no grupo Rinode para ganhar dinheiro. Uhum. Esse é o objetivo. Sim. E para a gente mudar a nossa vida. Uhum. Sendo que, como é um tempo, é um processo, já fazem exatamente 7 anos e meio que eu estou. Entendeu como é? Então hoje eu já estou como diamante, mas ainda não requalifico o diamante, Sim. que é normal. Sim. Por quê? Porque é a equipe, enfim, todo o processo. A equipe já morreu 7 vezes e é normal. Eu sou bem assim, aberto para poder falar. Tranquilo. Porque eu não tenho problema com isso. Entendeu? Eu ganho dinheiro do mesmo jeito. E porque são as habilidades. O que faz com que nós venhamos ganhar dinheiro não é simplesmente todo o que tem, o que PIN ou que tem um cargo. Não, é a mentalidade. Verdade. A nossa mentalidade, o nosso coeficiente financeiro é que proporciona exatamente o quanto de dinheiro vai entrar. Sim. Se eu tenho toda a minha caixa de dinheiro grande ao ponto de que isso é algo realmente que me proporcione muita renda, muito dinheiro, automaticamente esse dinheiro ele vai vir. Sim. Ele vai vir de todos os lados e é isso que está acontecendo comigo. Mas bora lá. Depois do método Top Vendas, qual foi o seu objetivo? Por que você veio para o método Top Vendas? Entendendo que o seu propósito não era vender. Seu propósito era construir rede. E como foi que você de repente veio com esse objetivo? Foi o que? Necessidade? Ou porque você não viu isso nas redes sociais? Enfim, já me conhecia, porque como mora perto. O que aconteceu? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu não tinha realmente a intenção de fazer vendas, porém a gente precisa levar em conta o contexto. A gente teve no início de 2020 a explosão da pandemia, que de uma certa forma impactou, pelo menos inicialmente, o nosso negócio, que era feito muito no cara a cara, no ombro a ombro, de forma presencial. Depois a gente conseguiu migrar, né, e foi para o online. Porém, na minha realidade, essa migração do presencial para o online, ela não foi tão bem sucedida. Então, aquele bônus médio que eu tinha com relação ao meu trabalho de construção de equipe, ele deu uma baixada, ele deu uma caída.
Paralelo a isso, nós estávamos tendo e ainda estamos vivenciando isso, uma escalada de preços de tudo no Brasil. A inflação é realidade, né, hoje no nosso país, no mundo também, né, consequência de alguns acontecimentos. E eu não tive reajuste no meu salário do tradicional, então começou a doer. Entende? Poxa, eu comecei a pensar, se as coisas continuarem dessa maneira, eu vou ter que abrir mão, talvez, do meu plano de saúde, eu vou ter que, talvez, simplificar mais a minha feira de mercado, sendo bem simples aqui, bem objetivo. Então, eu comecei a fazer projeções e vi que se eu não fizesse algo de forma assim imediata, talvez eu tivesse que amargar algumas consequências pelos próximos 1, 2, 3 anos. Talvez. E eu sempre fui alguém, e esse foi um dos motivos pelos quais eu resolvi entrar no Grupo Rinode, eu sempre fui alguém que eu tento agir mais pela vontade de ganhar do que pelo medo de perder. Entende? Né? Mas eu sempre tenho procurado, sempre antes mesmo de ter o conhecimento de toda a mentalidade empreendedora que nós temos aqui dentro do nosso negócio, mas eu sempre tive isso dentro de mim. É melhor agir pela vontade de ganhar, errar talvez aqui e acolá, mas do que pelo medo de perder. Né, do que, não, e se der errado? E ficar sempre nessa vibe negativa. Não, eu sempre fui mais impetuoso de ir para cima e talvez dar as cabeçadas, mas uma hora as coisas acabam se encaixando. Então, como foi que aconteceu a minha decisão, né, de entrar no método Top Vendas? Foi diante dessa realidade, de olhar para a minha situação e pensar, poxa, se algo não for feito, eu vou ter que baixar o meu padrão de vida. E eu sempre fui sonhador, não queria baixar meu padrão de vida. Na verdade, eu quero um pouco aumentar, mas com responsabilidade, é claro. E aí, eu, ao mesmo tempo, acompanhava você, não só pelas redes sociais, mas também porque a gente frequenta aqui o mesmo sistema de treinamento em Caruaru e já sabia de toda a tua história, como mais ou menos você fazia o seu trabalho. Quando eu entrei no método Top Vendas, eu já sabia o que é que eu ia fazer, porque eu sabia como é que você fazia o trabalho nas feiras, nos comércios, né? E minha relutância, que eu passei um tempo relutando, mas será que eu, servidor público, vou me humilhar? Ver a visão, né, que a gente tem da profissão de vendedor. E essa é talvez a maior razão porque as pessoas têm vergonha. Talvez a vergonha de sair para vender esteja no meu preconceito que eu tenho com a profissão de vendedor. Porque foi me ensinado, ou de alguma forma eu absorvi isso, que a profissão de vendedor é para aquele camarada que deu errado em tudo na vida e só sobrou venda para ele. Entende? Então, eu relutei durante um tempo por conta disso. Né? No momento que você entra no método Top Vendas, você é empoderado, você ressignifica isso e você percebe que o que a gente faz aqui é de extrema relevância. Né? E é edificador, é empoderador mesmo para cada um de nós, assim, a profissão de vendas. E sem contar que a gente faz muito mais renda do que, às vezes, quem olha de baixo para cima para a gente, que está lá no seu comércio, no seu trabalho, tendo uma renda muito mais inferior. Então a gente precisa ressignificar isso, colocar a profissão do vendedor num alto patamar, porque é onde ela deve estar, e aí a gente começa a tirar aquela vergonha. Então foi assim que eu decidi, né? Com muitas inseguranças, com muita assim, incerteza, mas movido por um sentimento de incômodo também. Porque eu estava olhando para o meu padrão de vida, as coisas não estavam boas e eu precisava fazer alguma coisa. E isso é interessante você falar isso aí, porque as pessoas, elas têm, de verdade, têm esse preconceito com o vendedor, com as vendas diretas. E eu digo para você, muitas pessoas que hoje têm o seu próprio negócio, muitas vezes um negócio que ela precisou investir 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, ela não chega nem a um ponto pequeno, não chega nem ao ponto pequeno de tipo, o salário que nós aqui que trabalhamos com vendas recebemos. Investindo muito menos. E investindo bem menos. E eu não digo salário, porque assim, na cabeça das pessoas, elas tendem essa questão de salário, mas não é. É o faturamento, é o lucro que nós temos. Muitas pessoas, elas têm esse preconceito porque elas não conseguiram identificar e não foram buscar informação. A informação, quando nós temos a informação nas mãos, nós conseguimos identificar e analisar o que é bom e o que não é. E quando nós entramos, quer conhecer o negócio de verdade, entre dentro dele.
Verdade. Entre nesse negócio que você vai saber exatamente. Hoje eu conheço pessoas que têm um investimento semanal de R$ 200.000. Veja, um investimento semanal de R$ 200.000 é realmente um investimento muito grande para só sobrar para ele estourando R$ 2.000 Nossa. na semana. Isso tendo que pagar funcionários, tem todo realmente um compromisso gigantesco para sobrar 2.000. É muita coragem. Isso. Eu vejo que não é questão de coragem em si. Eu acho que é o hábito, porque uma pessoa para chegar nesse nível, que são alguns clientes meus, ela tem anos de trabalho. E isso foi crescendo de forma gradativa. Sendo que é um trabalho muito grande, às vezes virando madrugada, entendeu? Por muitos dias e às vezes virando madrugada, para poder no final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, vou só sobrar praticamente ali os R$ 2.000 para ele. E o nosso negócio não. O nosso negócio ele simplesmente depende 100% de nós. E automaticamente com técnicas que são altamente aplicáveis, assim como você conseguiu, isso pode proporcionar um resultado gigantesco. 200 mil em um ano significa que praticamente, vamos tirar todos os custos, fica para você 80 mil no ano. Por aí. 80 mil no ano, divide em 12 meses, vai dar praticamente aí uma média de R$ 9.000. Lucro. Todos os meses. E detalhe, tu trabalha quantas horas por dia? Em média de 4 a 5 horas hoje. No começo era menos. Hoje, como a carteira de clientes é maior, um pouquinho mais de tempo para atender a todos. Pronto. De domingo a domingo? Não. Eu trabalho de segunda a sexta e às vezes no domingo. O sábado eu não trabalho. Pronto. Então, para vocês entenderem, você que está relutando contra as vendas diretas, você que tem a vergonha, que tem o medo, que tem isso, você precisa entender uma coisa. Ou você transforma, você quer transformar a sua vida financeira, ou você identifica, entende que esse negócio ele pode proporcionar para você uma mudança radical. E detalhe, muitas vezes você que só ganha um salário mínimo, que tem vergonha ou tem medo de sair realmente para vender, você precisava criar vergonha na sua cara e precisava mudar realmente todo esse conceito, esse preconceito, porque você não... detalhe, as pessoas que você pensa que gosta de você, que você está com medo ou com vergonha delas lhe ver vendendo perfume, essas pessoas, elas muitas vezes, elas não estão nem aí para você. Simplesmente você que está com todo esse dilema, com toda essa situação. E detalhe, você está lascado. E detalhe, você disse que só veio fazer o método porque você viu, tinha a posição que você tinha que baixar o padrão de vida. Sim. Parabéns pela sua decisão. Agora me diz uma coisa. Dentro do método Top Vendas, no que mudou na sua mentalidade e nas tuas ações? O que mais foi importante para você, Wagner? Eu me tornei, de cara eu já digo que eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, menos procrastinadora. Né? O próprio negócio já nos empurra para isso. Porém, quando eu comecei as vendas, foi que eu de fato identifiquei que eu ainda era muito procrastinador. Eu achava que não era, que isso já estava resolvido, que eu já tinha uma ótima inteligência emocional. E acabei descobrindo que não, que eu tinha muito ainda a aprender e descobrir. Então, uma das coisas que mudaram em mim é que eu precisei me tornar mais disciplinado, menos procrastinador. Né? Senão, eu percebi que as coisas... não, porque o que você faz conosco no método Top Vendas é nos dar a receita do bolo. Se fizer isso aqui, o resultado é 1 mais 1 igual a 2. É aplicável não somente a você, mas é aplicável a tantos outros, como eu e tantos outros que estão tendo grandes resultados no método Top Vendas. Porém, é preciso colocar em prática. E para colocar em prática, exige disciplina. E a gente subestima o poder dos pequenos resultados conquistados dia após dia. A gente visualiza uma meta mensal muito alta e diz essa meta é impossível. Mas se a gente fatiar essa meta, pegar o grande elefante, né, como a gente fala, e fatiar esse elefante em pequenas, né, aqueles pequenos salamezinhos, pequenas fatias de queijo, e distribuindo isso em dias, quando eu descobri isso, foi libertador.
De verdade. De verdade, assim, quer dizer que se eu vender R$100 por dia, eu nunca tinha parado para fazer essa conta, né? Quer dizer que se eu vender R$100 por dia, no fim do mês eu vou ter 3 mil? Parece algo assim tão lógico, né, na nossa cara, mas a gente não para para refletir nisso. Então quer dizer que eu só preciso. E para mim vender R$100 por dia, eu preciso abordar. A gente já está indo para os números agora, né? Lei dos números. Que é interessante. Né? Eu preciso abordar quantas pessoas para poder conseguir vender R$100? X pessoas. Se eu abordar 10 pessoas, pronto. Então minha meta deixa de ser vender e passa a ser apenas demonstrar produto para um número X de pessoas. A mágica é que no final do mês a meta vai estar batida. Porque a gente não subestimou os pequenos resultados, as pequenas conquistas, mas elas têm que ser contínuas. Não pode ser uma conquista ali e eu passo depois 3, 4 dias parado. Então isso cria na gente um ritmo, uma constância, uma disciplina enorme. E acaba resvalando, acaba transbordando para as outras áreas da vida. Né? Eu acabei sendo mais disciplinado para outras áreas da vida também por conta dessa minha disciplina nas vendas. Ainda preciso voltar a ser disciplinado na parte da atividade física, mas a gente vai chegar lá. Você vai se encaixando Sim. de acordo com o tempo. Né? Sim. Você vai se encaixando de acordo com o tempo, Exatamente. que é importante. E o Elmer, é o seguinte, vamos falar de números. É o seguinte, pessoal, inicialmente, após você ter contato com a técnica lá em agosto Sim. de 2021, como foi para você? Quais o seu primeiro número? Eu acredito que você deve saber, Sim. você deve lembrar. Quanto você conseguiu vender? Sair de X para Y? Quanto? Antes de ingressar no método Top Vendas, eu vendia em média, como eu falei que era bem pouco, eu vendia em média R$300 a R$500 por mês. Tinha meses que eu não vendia nada. E quando dava aquele mês ali de datas comemorativas, talvez eu vendesse uns R$800. Eu nunca tinha chegado a vender R$1.000 em um mês. E também você não tinha projeção nenhuma, porque o erro das pessoas é não anotar nada. Não, eles dizem que veio fazer esse negócio como renda extra, mas não encara isso como negócio. Não, exatamente. Encara como qualquer outra coisa menos negócio. Eu falei exatamente isso no treinamento que eu dei sobre vendas para uma equipe. Essa semana, inclusive. Essa parte da contabilidade, a gente não se analisar, não conhecer os nossos números. Ora, toda empresa que se preza, toda empresa de alto rendimento, né, todas as multinacionais, elas têm departamentos focados unicamente em analisar os seus próprios números, para fazerem planejamento, para observarem o que é que está dando errado, o que é que pode melhorar e fazerem projeções futuras, né, para o seu planejamento a pequeno, médio e longo prazo. Então, no momento em que eu me enxergo também como empresa, que nós viemos para um negócio e eu sou uma empresa, eu preciso me tratar como tal. E aí eu preciso fazer a minha contabilidade. Assim como as empresas tradicionais têm a sua contabilidade, nós precisamos ter para que no final de cada período nós tenhamos números suficientes que vão nos dar informação para a gente perceber onde é que a gente precisa melhorar, onde é que a gente precisa se potencializar, onde é que a gente já é bom e a gente vai potencializar isso. Então tudo isso eu não tinha a menor noção. Foi no método Top Vendas que a gente acaba descobrindo. E aí, tu vendeu quanto no primeiro mês? Primeiro mês, foi um mês em que eu ainda estava terminando uma reforma. Lembra que você falou comigo? Poxa, o Emer tá parado. Eu lembro que você estava, mas poxa, o Emer tá ali, mas tá parado ainda, não tá fazendo tanta coisa. Eu estava com uma reforma na minha casa, mas também depois que eu tive contato com as técnicas de abordagem, eu digo, nossa, se eu fizer isso, realmente vai acontecer. Eu acreditei, entendeu? Acho que é uma parte muito importante. Eu ainda não estava agindo em campo, mas eu estava plenamente convicto de que quando eu fosse para o campo com essas informações que você nos dá, a coisa ia fluir, a coisa ia acontecer. E aí eu falei até para você, não, eu estou terminando uma reforma aqui, mas em agosto eu vou começar mais forte. E aí em agosto foi o primeiro mês em que realmente eu comecei a vender, e nesse mês eu fechei com R$2.500 de venda, de faturamento. Para quem vendia entre R$300 a R$500, praticamente 10 vezes mais. Foi um salto enorme. Setembro foi 7.900. Então o negócio já foi. Assim. E outubro, se eu me lembro, acho que foi 12 mil e alguma coisa. Então, o que acontece é o seguinte aqui, sabendo o que está fazendo, com orientação,
com disciplina e você querer acreditar que foi bom você ter falado isso, porque as pessoas, elas muitas vezes elas até acreditam em mim. Acreditam nas minhas técnicas, acreditam no meu método, acreditam nas minhas coisas, sendo que o que elas não acreditam é nelas mesmas. E isso é muito importante entender que não tem como eu ter algo grande se eu não acredito em mim, se eu não acredito no meu potencial. Porque mesmo que eu tenha ouro na mão, mas se eu não sei o que fazer com aquele ouro, esse ouro, infelizmente praticamente eu tenho nada nas mãos. Tem uma história bem interessante que é de um pai que ele pega e manda o filho e vender, ele entrega uma pedra preciosa na mão de um filho, e esse filho dele, ele vai numa feira. Nessa feira, ele vai mostrar lá para o rapaz que compra essas pedras e tal. E quando o rapaz ele olha, ele não identifica exatamente que aquela é uma pedra preciosa. E o rapaz, ele simplesmente, o pai dele diz o seguinte: filho, quando eles lhe perguntar, você não fale nada, você só mostre isso aqui. Entendeu? Então, o filho pegou, mostrou o rapaz. Quanto é? R$50. Ok. Aí também você não venda. Volte. Beleza. Então, esse pai, ele manda o filho mais uma vez para ele ir em outro lugar, onde as pessoas já entendiam um pouco sobre pedras preciosas. Mas quando esse menino, ele vai nesse lugar, ele mostra essa pedra e quando pergunta o preço, mesmo sinal. E o rapaz diz: não, R$500, entendeu? E só balançou a cabeça. Ele não vende, volta para o lugar, e depois o pai novamente ele pede para o filho, e aí o filho ele vai para um especialista em pedras preciosas. E nessa questão aí, quando ele mostra a pedra preciosa, o rapaz ele vê: onde foi que você encontrou isso, tal? E aí quando mostra para ele, quando o menino ele mostra, quando ele faz, não, é isso aqui, o rapaz ele dá R$50 mil. Nossa. Entendeu? Por aquela pedra preciosa. E o que significa isso? É que muitas vezes você não conhece o valor que você tem nas mãos. Verdade. E por não conhecer o valor que tem nas mãos, às vezes quando você vai identificar, você quer que pessoas que não conhecem o teu valor, pessoas que não sabem do teu valor, automaticamente essas pessoas elas vão gerar um valor X em cima de você. Mas como você não se conhece, você não conhece o que tem nas mãos, automaticamente você fica perdido e você aceita tudo aquilo que as pessoas têm para você. E a mesma coisa aqui. Você identificou que a mentoria, aquilo que você tinha nas mãos, era realmente algo muito bom. E dentro de você automaticamente você viu que você tinha capacidade para você gerar tudo isso que você tinha. Sim. Então, bicho, é o seguinte, bora lá. Entenda uma coisa. Eu entendo que quando vocês entram na minha mentoria, vocês têm todo um processo, principalmente da mente. Porque é um processo, é uma mudança entre eu tô nesse patamar e agora eu tenho que ir para cá. E às vezes esse percurso é muito rápido, entre aspas, muito rápido. Porque às vezes você pensa que está aqui, mas você ainda não está aqui. É verdade. Porque é tudo por conta das ações. E nem sempre números é aquilo que realmente está aqui. Verdade. Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a sua ação ela foi bem maior do que a sua própria mente. E depois você volta para o patamar onde a sua mente se encontra. Mas me diz, como foi esse processo para você? Eu diria que ainda está sendo. Ainda está sendo. Porque essa gangorra emocional, ela é real. Quem vive no mundo do emprego passa muito pouco por isso. E eu passei a minha vida, 25 anos, 30 anos da minha vida, né, nesse lado aí da tranquilidade. Né? Bato o meu ponto, faço o que tenho de fazer, cumpro minha jornada, no final do mês eu tenho
eu tenho a minha recompensa, né, que é um salário. Quando você vai para o lado de que você é que tem que gerar, de que as coisas dependem de você, você fica meio naquela, como a gente diz aqui no Nordeste, no Brasil, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. É uma gangorra, né? É uma instabilidade, porque você tem que lidar com situações em que às vezes você é desafiado. Será que vai dar? Será que não vai dar? Aí tem horas que as coisas dão mais certo do que o que você esperava. Né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi alguns valores, vendi alguns produtos à vista. Hoje eu já fiz venda hoje, né? E foi à vista. Então o empreendedorismo tem disso, sabe? Tem dessas nuances assim, é mais temperado. É mais temperado do que o emprego tradicional. E isso exige de você uma tranquilidade emocional, uma maturidade maior. Então, quem tinha uma mente acostumada ao mesmo de sempre, vai sentir o choque, pelo menos aí durante um tempo, quando começar a sua jornada empreendedora. É normal sentir medo, né? É normal pensar que talvez não é capaz em determinados momentos, né? É normal achar que não está preparado, né? E também serve de alerta para naqueles momentos em que as coisas estejam dando muito certo, como você falou aí, nem sempre você é aquela a última bala, né? A última bala do pacote. Nem sempre você é tudo aquilo que você está achando que é. Porque às vezes as pessoas partem para esse outro extremo. Começa a pegar em dinheiro, o negócio começa a girar, já começa a conseguir aumentar um pouquinho o padrão de vida e às vezes não se preparou para os tempos de um pouco mais de dificuldade como a área econômica tem. Né? Então é preciso muito equilíbrio. Aí leitura ajuda muito, né? Estar com pessoas. É por isso que eu fiz questão de estar com você aqui hoje. E nós temos nossos encontros diários, semanais, né? Com outras pessoas empreendedoras também no nosso sistema de treinamento. Tudo isso ajuda muito a fortalecer e fazer a gente estar preparado para essa selva que é o empreendedorismo. Muito bom. E, brother, uma coisa que mexe muito e pega vocês na curva é a área de estoque. Sim. Uma coisa que vocês, de verdade, gente, é o seguinte. Dentro da minha mentoria, o que acontece? Você é capacitado ao ponto de você conseguir, se você colocar em prática, você consegue sim. Tem pessoas, pronto, o Elmer ele conseguiu aí quase 200 mil em um ano. Tem pessoas que foram quase 300 mil em um ano. E isso depende muito de como você trabalha. E tem pessoas que conseguiram só 10 mil. Sim. E outros nem sequer fizeram nada. Porque isso depende 100% de vocês. Entendeu? E aí é engraçado que a mesma mentoria ela proporciona para uns um resultado gigantesco e para outros não. Mas por quê? Porque isso, como você disse, sim, você tem a informação, você tem a receita do bolo. Se você pega a receita e você faz, automaticamente você consegue fazer o bolo bem bonitinho, bem certinho, claro. Perfeito. De um jeito, não do meu jeito total, mas no formato que você tem em si. E automaticamente, quando chega nessa proporção, quando você coloca em prática de verdade, você consegue exatamente ser pego na curva em relação ao estoque. É verdade. E claro, nós temos também treinamento e mentoria em cima disso. E para você, como foi esse processo entre sair de 200 conto para praticamente aí em pouco tempo, porque realmente é pouco tempo, para você ter um estoque bem mais robusto? Como foi isso para você? Eu diria que também ainda está sendo, porque o que eu vendo hoje ainda não é onde eu quero me estabelecer. Eu quero me estabelecer um pouquinho a mais em termos de meta mensal. Então, se eu quero me estabelecer um pouquinho a mais em meta mensal, meu estoque também tem que aumentar. Né? E eu lembro que até a casa dos 10 a 15 mil, eu estava tendo assim, muita tranquilidade com o estoque. Muita tranquilidade. E aí fica aquilo na nossa cabeça. Então é só eu fazendo a mesma coisa e aumentar. Mas essa frase que você acabou de falar aí é o retrato da realidade. O estoque em algum momento vai pegar você na curva. Vai lhe pegar assim numa situação em que você, poxa, não esperava por isso. Por quê? Porque você vai começar a girar com uma grande quantidade de mercadoria. Automaticamente sua carteira de clientes aumentou.
Isso quer dizer que vai exigir de você mais organização logística para distribuir, entregar, fazer as cobranças, né, desses clientes. Então, é como se fosse um jogo de videogame e cada fase vai exigir novos conhecimentos. Não vai ser assim, o mesmo conhecimento para quem vende 5 mil vai ser aplicado para quem vende 20. Não é, vai ter que aplicar coisas diferentes. É por isso que nós temos hoje uma mentoria especializada que você nos proporciona, que é a mentoria dos 50K. E de fato faz sentido, né? Porque é um momento onde a gente já entra em contato com outras habilidades para pessoas que já vendem ali de 15 a 20 mil reais e querem chegar a 50 mil reais por mês. Então eu diria que eu estou nesse processo. Quando eu parti e me desafiei a começar a vender 30 mil reais por mês, eu ainda não atingi, vendi um mês 27 mil, cheguei perto, eu percebi assim um choque nessa gestão de estoque, capital de giro, né? E eu vejo que assim, não é de uma hora para outra, realmente. Você mesmo, quando eu falei com você sobre isso, você disse, fique tranquilo. É realmente assim, né? A gente é pego de surpresa mesmo e a gente vai se ajustando, vai descobrindo aquele novo ambiente onde a gente está, que é vender muito, cobrar muito, ser certeiro na compra dos produtos que a gente faz, né? Porque às vezes você tem que ter muita assertividade. Você não pode pegar uma grande quantidade de produtos que não vende, por exemplo. Você não pode se dar o luxo de cometer um erro desse, né, quando você está nesse nível. Então são esses os desafios, né? As coisas estão se ajustando e eu quero sim até o fim do ano estar vendendo aí meus 30, 40, quem sabe 50 mil reais. Não, com certeza. Você já está num processo, como eu digo, você está em transição entre 30, você quase chega a 30, mas de 30 a 50. Existe um caminho entre 5 a 10, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, de 20 para 30 existe um percurso bem maior, entendeu? É bem mais longo o percurso de 20 a 30, e de 30 a 40 ou de 30 a 50 depende muito da mentalidade. Da mentalidade e da decisão e da ação. Esse percurso de 30 a 50, ele exige muito de você. Entendeu? E aí não é mais somente a habilidade de venda, né, Wellington? Aí já é mentalidade mesmo. Isso, não é habilidade de vendas, porque a habilidade de vendas você consegue já ter. Tanto porque você já conseguiu vender 5 mil no dia. Habilidade tem, de verdade tem. O que não tem é a mentalidade juntamente com a estratégia. Exato. Não é mais uma habilidade, é uma estratégia e a disciplina e ter a consciência e conseguir ter em si todo o caminho e o roteiro do que fazer todos os dias e precisa ser feito. Verdade. Agora que exige você consegue, dependendo muito do grau da ação, você fica com uma pressão muito grande, e é essa pressão que as pessoas elas não entendem, muitas vezes não conseguem suportar. Entendeu? Eu estava no meu processo de vender 100 mil e eu identifiquei que para se vender 100 mil exige algumas coisas que por isso que eu não quis por enquanto ainda botar a meta novamente de 100 mil. Por quê? Porque exige algo muito grande. Dentro dos primeiros 10 dias, eu estava numa pilha. Eu lembro. Numa pressão muito grande, uma loucura muito, muito, muito grande. E isso estava exigindo muito de mim. Entendeu? E aí eu parei, eu digo, poxa, eu sei que essa é uma meta é atingível, eu sei que eu tenho capacidade para isso, mas eu quis dar um pé no freio. E hoje você não apenas vende, né, Wellington? Você tem outras ações na sua vida. Eu precisei ter todo um controle emocional dentro disso. Vender 100 mil apenas 3 horas por dia. Entendeu? Então, assim, algo bem assim, louco mesmo, que não é normal, mas que eu sei que eu tenho capacidade e sei que um dia, logo eu estarei fazendo isso. Welmer, pra gente finalizar aqui, qual o conselho que você dá? Não, antes disso, quanto você investiu dentro desse um ano na minha mentoria? Para você ter tido esses quase 200 mil reais.
quanto foi o valor que você investiu? Porque muitas pessoas às vezes fica sem entender um pouco tal, e não, ele investiu muito para poder ter, tanto porque as pessoas não entendem o que é investimento em mentoria. Investimento em mentoria nada mais é que você pega a ferramenta, você pratica a ferramenta que você adquiriu através da mentoria e você vai ter um resultado X. Mas me diz, tu sabe quanto foi o valor que você já investiu? Lembro. Na época, a sua mentoria consistia em um ciclo de 45 dias. Né? E aí, caso você quisesse dar prosseguimento e se aperfeiçoar, você renovaria os ciclos. Eu lembro que eu fiz 2 desses ciclos. Então foram 90 dias. E cada ciclo, né, de 45 dias, na época estava custando R$1.000. Então podemos dizer que o investimento se resumiu a R$2.000. Né? Somente, apenas. 2.000. Diante de tudo, né, que a gente já vem vivenciando. E depois você veio agora para o 50k. Sim. E aí o investimento foi quanto? O investimento da mentoria do 50k, né, hoje custando 15 mil, é isso? 15 mil reais. Isso. Quando você adquiriu já era aumentou. 15 mil. Hoje é 30 mil. Olha só. Entendeu? Se cuida, tá? Se cuida porque o negócio Pois é, mas aqui aí... a inflação ela segue de acordo com né, o que está acontecendo por aí. Pode parecer algo assim, fora da realidade, assustador, mas é sempre bom. Eu lembro do que eu falei. Eu gosto sempre de agir pela vontade de ganhar do que pelo medo de perder. Eu acho que essa vai ser uma das frases assim, lemas da minha vida. Levando em conta os resultados, né, que a mentoria está proporcionando, e será que a mentoria do 50k está fazendo diferença? Está, porque eu vendia na casa de 15 a 17 mil reais, e depois que eu entrei eu não parei mais de vender abaixo de 20. Esse mês eu vou tirar férias, e mesmo assim eu vou vender 20 mil reais. Olha só. Mesmo tirando férias. Então significa que você investe 15, você tira esse investimento muito rápido, porque dentro de estourando 3 meses, você consegue de volta esse valor, sendo que uma mentoria de 6 meses, então você, nos primeiros 3 meses, você já tira o valor daquilo que você investiu e automaticamente tu tem conhecimento para a tua vida inteira. Perfeito. Então isso transforma a vida de qualquer pessoa que queira fazer, que queira se desafiar, que queira mudar. Porque tem, isso é um detalhe da forma como eu ajudo vocês, né? O investimento, né? O pagamento muito fica tranquilo, muito tranquilo. É mesmo que muito. Café com leite, é um chá. E aí, diga aí, o que você poderia falar para poder falar para essa galera aí que estão nos assistindo, que querem tomar a decisão, entendendo que hoje o investimento do método Top Vendas hoje é um investimento bem maior, mas também hoje a qualidade do treinamento mudou radicalmente. Show de bola. Entendeu como é? A continuidade, né, também. Isso, a continuidade também mudou totalmente, porque hoje você tem acesso a 1 ano e meio ao grupo. Nossa, entendeu? Nem sabia disso. Hoje o método Top Vendas, o investimento 9 mil, certo. Entendeu? 9 mil reais, então realmente mudou drasticamente, sendo que automaticamente você tem um acompanhamento de 1 ano e meio. Não. Então é uma mudança, assim, por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei essa mentalidade das pessoas, que tem uns que crescem muito rápido, entre aspas, como você, e tem outros que precisam de um processo. Então eu tenho que juntar tudo e fazer tudo aquilo por todos. Então se torna muito mais fácil para poder eu trabalhar e temos tempo suficiente para poder fazer com que essa pessoa ela consiga ter números absurdos. E claro, não é para só agora, você vai ter esse resultado pro resto da sua vida, se você quiser, e colocar em prática. Então eu vejo que essa mentoria realmente muda a vida de qualquer pessoa que queira. Concordo. Qual o conselho que você dá para essa galera? Eu começaria dizendo para você que talvez já vem, assim como eu há 1 ano atrás, vem acompanhando o Wellington, vendo a forma como ele trabalha, vendo os resultados das pessoas que estão com ele, eu começaria dizendo para você que dentro da nossa realidade hoje, no Brasil, no segmento de cosméticos e perfumaria, e dentro da nossa marca, que é o grupo Rinode, grava bem o que eu vou te dizer, existe um oceano assim vasto para ser navegado. Agora é vasto, meu amigo, e virgem, eu poderia dizer assim. Para você ter uma ideia, na minha cidade ninguém faz o que eu faço, Wellington. Né? Então assim, eu me sinto dominando a minha cidade. E olha que na minha cidade, que tem apenas 80 mil habitantes, caberia mais umas 2 pessoas fazendo o que eu faço. Eu não dou conta
de abordar tudo que tem na minha cidade. Né? Só falta pessoas que queiram encarar. Imagina, né? As pessoas não querem encarar para ter um resultado de 20 mil reais dentro da minha própria cidade. Na verdade, elas têm as pessoas que querem e elas vão ser encontradas, né? Pode ser você. Entende? Então, o que eu diria é que existe assim um mar inteiro de possibilidades, né? É muito como você fala, seja bem-vindo ao meu mundo de possibilidades. O Brasil está praticamente zero com relação à nossa marca. A empresa tem ótimas intenções de passar décadas, né, séculos aqui, né? A gente pode ter muita segurança na nossa empresa, na nossa marca. Ela faz o melhor por nós, sempre nos ajudando, sendo muito parceira, né? E existem assim um oceano de pessoas que se impactam, impressionam quando tem contato com os nossos produtos, se forem abordadas da maneira profissional. E se você desenvolver, né, criar sua carteira de clientes, você vai, estando no método Top Vendas, isso é certo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você vai criar uma carteira de clientes, vai desenvolver relacionamento com eles e nunca mais você deixa de ter renda, de ter dinheiro no bolso. Eu vivenciei, Wellington, só para você encorajar você ainda mais, né, para tomar a sua decisão, talvez servir de empurrão. Sabe o que eu vivenciei esses dias? Eu ainda não faço meu trabalho, eu só faço apenas de forma presencial, vendendo nos comércios. Eu ainda não faço nada nas redes sociais, você sabe disso. Esses dias, uma cliente, né, lançou um produto novo aí na nossa empresa, um produto de energia, para você ter energia, né, durante o dia. E uma cliente minha, que já me compra, ela me mandou a foto desse produto, eu me impressionei. O produto lançou sexta-feira, ela já estava de segunda me mandando essa foto. Ela disse, eu vi nos status de uma amiga minha. E eu queria saber um pouco mais sobre esse produto. Olha o poder do método Top Vendas de desenvolver relacionamento, né, com os nossos clientes que a gente aprende aqui dentro. Ela viu a propaganda com uma amiga, com alguém nas redes sociais, mas quem ela procurou para saber sobre o produto e para comprar o produto? Hoje eu vou entregar o produto para ela. Massa. Entende? Tudo isso é fruto de relacionamento com os clientes que a gente aprende a desenvolver aqui no método Top Vendas. Não perde tempo não. Existe um oceano vasto para ser explorado, né? Tem cidades inteiras assim grandiosas onde não tem ninguém que faz esse tipo de trabalho com um vasto potencial e pode ser você. Beleza? É isso aí, top de luxo, Show. velho. Muito obrigado. Tamo aí. junto. Foi muito bom eu acredito que esse bate-papo aqui foi muito bom. Se você gostou, curte, tá bom? É importante para que você consiga curtir essa live, compartilha com as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade que você tinha. Eu acredito que uma palavra que nós lançamos pode sim virar a chave de alguém. Sim. Então aproveita aí, muito obrigado, comenta aí, tamo junto, Deus abençoe. E é isso aí, meu povo, valeu. Tamo junto.